Se você ainda não me segue no Instagram, vai lá. E se quiser o conteúdo completo de biologia para vestibular e Enem, acesse a minha plataforma. O link está aqui na descrição do vídeo. Uma boa aula! Fala pessoal, tudo certinho? Bem-vindos a mais uma videoaula e hoje vamos estudar uma das doenças mais importantes que tem, que é a ascaridíase, popularmente chamada de lombriga. Ou ainda algumas pessoas falam, tô com umas bicheiras, né? Troço é doido e até nojento. Mas pessoal, é muito importante conhecer o ciclo dessa doença e obviamente como preveni-la. Veja bem, se você for fazer algum curso na área de saúde, farmácia, enfermagem, medicina, biomedicina, biologia, qualquer curso que envolva a saúde, é muito mais importante você saber ainda. Mas eu falo, gente, que todas as pessoas do mundo deveriam conhecer essa doença. Porque quanto mais se conhece, menor é a chance de você contrair. A nossa maior arma contra todas as doenças é o conhecimento. E essa é uma doença facilmente evitável, facilmente tratável. Só que muitas pessoas não conhecem, ou só conhecem, obviamente, pelo nome, mas nem sabem como a lombriga chegou ali. Então vamos com muita calma e eu não vou sossegar até esse vídeo chegar a 8 bilhões de visualizações, né? Que devo ter uma ideia aí de que todo mundo no mundo viu. Absurdo. Vamos lá, gente, com muita calma aqui. Ó. Primeiro, a ascaridíase é causada por um verme que ele tem um corpo cilíndrico, alongado e com as extremidades afiladas. Portanto, pertencem ao filo Nematoda e a espécie é Ascaris lumbricoides. Eu até, antes de continuar, quero fazer um parênteses aqui muito importante. Acho que foi, sei lá, minha 6ª ou 7ª aula do canal, que fazem aproximadamente 5 anos que eu publiquei, foi sobre isso. Então, se você quiser, coloca ascaridíase, professor Samuel Cunha, eu não vou apagar esse vídeo, ele é lá de 2015. E a gente nota que como a gente muda, né? Tanto lá estava sem barba, bem doido. E hoje eu olhei aquela aula e falei, cara, tem que melhorar alguns aspectos. E por isso que eu estou gravando ela novamente aqui com uma qualidade ainda melhor. Então vamos lá, gente, olha só que doido. Aproximadamente 30% da população mundial hoje tem lombriga, tem ascaridíase. É muita gente. Fala assim, mas professor, será que eu tenho? Bom, se você vive numa região com saneamento básico apropriado, se você não é daquelas pessoas que fica caindo no chão, engatinhando, metendo a mão na boca, provavelmente você não tenha. Mas é muito provável que em algum momento da sua vida você já tenha tido lombriga e nem percebeu, porque poucas lombrigas no teu intestino nem trazem sintomas. Eu vou falar disso logo adiante. Mas, gente, 30% é muito. E é óbvio que é muito maior a população que possui ascaridíase, é muito maior em regiões onde não tem o saneamento básico. Ou o saneamento básico é impróprio, não é adequado, ou que não tem água tratável, o alimento não tem aquela higienização adequada. E eu já te adianto aqui, pessoal, essas doenças aqui, como eu falei no início do vídeo, são facilmente evitáveis, principalmente por ações de órgãos públicos dos nossos políticos, que a gente vê às vezes que tá nem aí, né? Mas enfim, vamos lá. É uma doença cosmopolita. Quando a gente fala que uma doença é cosmopolita, é que ela acontece no mundo inteiro. Não só no Brasil, ou só na Ásia, ou só na Europa. Não, acontece no mundo inteiro. E é mais comum em crianças de até 10 anos. Aí a gente tem que se perguntar, mas por quê? Bom, comportamento das crianças. Isso é questão de prova, pode ser uma questão de prova. No momento que você sabe como contrai a ascaridíase, eu vou falar logo em seguida para vocês, obviamente você vai entender que uma criança de 10 anos ela tem muito mais chances de contrair do que uma pessoa adulta, porque ela está brincando e está na pracinha e põe a mão na terra, aí leva a mão para a boca e sabe aquele, né? Então é muito mais fácil crianças de até 10 anos terem essa doença do que adultos. Outra informação importante é que essa espécie, Ascaris lumbricoides, é uma espécie dioica. Significa que tem o macho e tem a fêmea, e que não são hermafroditas. E também possuem o dimorfismo sexual. Você consegue identificar o macho diferenciando ele da fêmea. O macho ele é um pouco menor. Ele tem em média, vamos botar aí 20 centímetros, pode ser um pouco mais, um pouco menos. A fêmea é maior, ela tem aproximadamente 30 centímetros. Voltando para o macho, em uma das extremidades, ele tem a cauda, não dá para dizer que é cauda, mas tem uma das extremidades curvada.
Por que é curvado? Porque facilita na cópula. Eu vou voltar a falar da cópula quando eu estiver aqui no ciclo, tranquilo? Gente, falando em ciclo, é um ciclo monoxeno. Quando a gente fala na parasitologia que o ciclo é mono vem de um monoxeno, significa que o parasito em questão possui apenas um hospedeiro. Isso é muito importante. Quando a gente está estudando, vamos lá, esquistossomose, é uma outra parasitose muito importante, né? Bem diferente dessa, mas é uma outra muito importante. Lá, ora o verme está no hospedeiro definitivo, que é o ser humano, ora ele vai estar no hospedeiro intermediário, que é o caramujo. Aqui na lombriga, nas ascaridíase, não. O único hospedeiro é o homem. Logo, é monoxeno. Apenas um hospedeiro. E se tu falar qual é o hospedeiro logo, não, tu vai falar que é a nossa espécie, é a nossa. Por isso que é interessante, olha só que doido. Se fosse possível chegar hoje e dar um medicamento, eu vou falar dos medicamentos aqui no final, um medicamento que custa nem 10 pila, para todas as pessoas do mundo, e depois repetir a dose, como o médico recomenda lá, você literalmente tira a lombriga de todas as pessoas no mundo. Claro que os ovos vão estar no ambiente durante muito tempo. E aí que vem uma outra reflexão. Os ovos da lombriga que ficam no ambiente podem ficar anos ali. E por isso que ela é tão difícil. Às vezes tu vai brincar numa praça da tua cidade e fala, ninguém aqui senta, baixa as calças e faz o número 2 aqui é tranquilo. Horas. Pode ser que há 2 anos atrás chegou um cara e fez lá na esquina, choveu, espalhou as fezes do cara e consequentemente os ovos da lombriga e tá lá a criança brincando na pracinha e sem querer acaba pegando, né? É óbvio que, como eu disse para você, se tem poucas lombrigas, a pessoa nem sabe que tem. Provavelmente tu já tenha tido e não sabe. Então vamos ao ciclo. Gente, quando a gente trabalha também com parasitologia, é muito importante a gente entender o ciclo. Ao entender o ciclo, ao conhecer como se dá toda essa mudança do hospedeiro, do parasita em relação ao hospedeiro, você vai saber como prevenir. Então, quando está numa prova, eu estou fazendo uma prova aqui e me perguntaram como é que eu previno ascaridíase. Se você lembrar do ciclo, você vai saber das medidas profiláticas, da profilaxia, de como prevenir, de como combater. Portanto, é muito importante, tá? Olha só, vamos começar com o ciclo charmosamente aqui. A forma infectante, isso é outra informação que você tem que saber. Existe a forma infectante, que é quando o ovo tem a larva no desenvolvimento adequado para que ela consiga sobreviver e infectar. Por isso que é chamado de forma infectante. Se uma pessoa pegar e ingerir isso aqui, logo em seguida, quando saiu as fezes da outra pessoa, ela não vai contrair, porque não é ainda a forma infectante. Leva algum tempo, alguns dias, até 2 semanas ou mais um pouco, depende muito da temperatura, para chegar o ovo contendo a larva na forma infectante. Grave isso, é muito importante. A forma infectante para a ascaridíase, para a lombriga, é a forma L3. Significa que a larva em questão está no 3º estágio de desenvolvimento. Ela foi L1, sofreu muda, foi L2, sofreu muda, foi L3 e agora ela tem a capacidade de infectar. Então a pessoa ingeriu esses ovos. Como é que ela pode ter ingerido? Ela pode ter ingerido com água contaminada, com alimentos contaminados, com poeira contaminada. Esse ovo desce, passa pelo estômago, chega no intestino delgado, onde a larva eclode. Veja que ela aguenta a acidez do estômago. Coisa de louco, né? Mas é a adaptação do bicho lá. No intestino delgado, a larva, que é muito pequenininha, ela eclode e ela consegue ativamente penetrar e perfurar o intestino delgado, caindo na corrente sanguínea. Na corrente sanguínea, ela vai primeiramente no fígado. Olha que louco! Então a larva vai para o fígado e no fígado ela cresce um pouquinho. Vai para o coração. Do coração vai para os pulmões, fica ali nos alvéolos, onde cresce mais um pouquinho. E depois, quando ela chega na forma L5, ela já está maior, vai ter uns 2 centímetros, um pouco mais. Ela está aqui nos alvéolos, ela perfura os alvéolos e sobe pela traqueia. Olha que nojento. Então, umas larvas. E ela vem até essa região aqui. Quando a gente tem aquela pirracinha, sabe? Faz assim, é a sensação que dá numa pessoa que está com a lombriga. Ela faz o e por instinto acaba engolindo novamente. É o que a gente faz, né? Ou às vezes a pessoa tosse tanto, e se é uma infestação por lombriga muito alta, imagina, são vários, são dezenas de vermes subindo,
aí o problema pode ser maior, porque tu começa a tossir e os vermes podem sair pela boca e até mesmo pelo nariz. Isso quando eles estão na forma imatura ainda. Mas os vermes na forma adulta podem subir também, mas é uma coisa mais rara que eu vou falar também mais pra frente. Bom, então a larva que está em L5 chegou nessa região e você agora vai fazer o quê? De novo, engole. Ela vai novamente passar pelo estômago e vai chegar no intestino delgado. Tá? Inclusive aqui essa setinha azul tem que estar representando aqui no intestino delgado, tá? Porque esse outro é o grosso. Então chegou novamente no intestino delgado a larva. L5. Lá ela vai sofrer mais uma muda e no teu intestino delgado, aproximadamente 60 dias depois, ela se transforma em adultos, no qual conseguem agora reproduzir e liberar os ovos. Olha que louco! Se tem machos e fêmeas no teu intestino delgado, eles estão lá cruzando. A fêmea agora terá centenas de milhares de ovos postos todos os dias e ovos na forma embrionados, né? Ovos que vão sofrer o desenvolvimento e vão se tornar infectantes. Então, olha que louco. A pessoa agora, dentro do... Ah, professor, mas pode ter quantos vermes no meu intestino delgado? Dezenas, se não centenas. Ah, mas como isso é possível? Lembre-se, tu tem 6 metros de intestino delgado, mais 1,5 metro de intestino grosso. Eles não ficam no intestino grosso. A não ser que quando eles estão demais ali, eles acabam indo. Você até vai defecar verme, no caso, né? E eles ficam aqui. Então, se você pegar qual é o órgão de eleição, isso aqui é importante você anotar também, o órgão de eleição, que você pode chamar de desculpa. Órgão de eleição, você vai dizer que é o intestino delgado. Sobretudo ali no jejum e só que como eles, dependendo da infestação, eles vão tomar conta de todos eles. Porque você tem 6 metros de intestino. Então, você, às vezes, por isso que eu falo, se são 5, 10 vermes, você nem tem sintomas. Tá? Então, recapitulando, a pessoa agora infectada, junto com as fezes dela, saem os ovos que podem estar fecundados ou não. Se não tiver fecundado aqui, acabou o ciclo, né? Ele vai ressecar, vai morrer. Porque imagine se você está... Eles são dioicos, gurizada. Eles são dioicos. Então imagine que você esteja só com fêmeas dentro de ti. Só tem fêmeas. Elas vão colocar ovos? Vão. Mas os ovos não vão estar fecundados. Então você não vai ser uma pessoa que vai disseminar a doença, muito embora tenha a lombriga dentro de você. Mas é óbvio, imagina, uma infestação com 50 vermes. Não vai ter só fêmeas. Vão ter fêmeas e vão ter machos. Eles estão fazendo o teu intestino de motel, estão fazendo o cruzamento e a partir disso você está eliminando junto com as tuas fezes os ovos, que depois de alguns dias eles vão se desenvolver na forma infectante, L3, na forma filariode, a gente chama, e esta larva aqui, uma pessoa engole, passa pelo intestino, passa pelo estômago, chega no intestino delgado, eclode, perfura, vai para o fígado, passa pelo coração, chega no pulmão, onde vai crescendo, você engole novamente, o verme chega no teu intestino delgado, se transforma em adulto, volta a acasalar e sai novamente pelas fezes os ovos. Muitos estudantes me perguntam, professor, qual é a lógica de um verme? Por que ele não vem direto para cá e fica adulto? Por que ele tem que passar pelo fígado, coração, pulmão para engolir de novo para se transformar em adulto? Gente, isso é uma pergunta linda e até mesmo charmosa que podem cobrar em prova de vocês. Quando o verme passa por diferentes órgãos, ele consegue diferentes nutrientes, o que faz ser possível o crescimento e o desenvolvimento dele. Por isso que isso é evolução, gurizada. Isso não foi da noite para o dia que aconteceu, foram milhões, vamos botar aí, milhares de anos de evolução até chegar neste nível de complexidade. Tá? Então aí está, charmoso. Agora que você já conhece o ciclo, obviamente, você sabe o contágio, como você contrai. Primeiro, água, alimento, poeira, entre outras, com ovos contendo a larva L3. Agora te liga só, essa poeira aqui, ela pode ser transmitida por moscas. Pode ser que passe uma mosquinha por ali, pouse num sorete, nas fezes, e nas pernas dela fique com ovos grudados. Se esses ovos estiverem na forma infectante ou perto disso, ela voa sobre os alimentos que a gente deixa às vezes destampados, e esses ovos caem ali. Aí você come e acaba pegando lombriga sem nem saber da onde surgiu. Às vezes uma mosquinha ou uma barata que chegou por ali e acabou soltando esses ovos. Então eles não são vetores, mas eles são veiculadores, eles carregam estes ovos. Tá? Então moscas, baratas. E aí tem que ser
a larva L3 que vai estar dentro do ovo. Isso é importante também tu saber. Sintomas, tá, professor? Será que eu tenho lombriga? Porque o que mais acontece depois que eu gravo essas aulas, gurizada começa a achar que está com lombriga. Já vai para a farmácia comprar um medicamento. Calma, gurizada, calma. Porque olha só, alguns dos sintomas é óbvio que eles variam muito de acordo com a infestação. Mas basicamente pode dar dor de barriga, pode, porque pode não ter sintomas também. Pode dar diarreia, sobretudo diarreias alternadas. Você está sem diarreia, está numa boa, daqui um dia você está com muita diarreia. Tudo bem. No outro dia está sem, isso é um dos sintomas. Pode dar febre, mas febre é mais difícil, vai dar em crianças mais comumente e, obviamente, em infestações maciças. Mas pode dar febre. Tosse. O que tem a ver, aí tu vai perguntar para mim, o que tem a ver vermes intestinais com tosse? Mano, velho, vamos junto. Lembra do ciclo, ele passa pelo teu estômago, ele passa pelo teu pulmão, você engole ele novamente. Isso pode gerar tosse. Presença dos vermes, claro que é um dos sintomas. Presença dos vermes aonde? Se há muita infestação, eles vão sair nas fezes. Ou vão sair com a tosse. Se você tossir ver um vermezinho, ou ir no banheiro, olhar para o vaso, a gente dá uma olhadinha no nosso sorete, no nosso cocô, e é importante olhar, gurizada. Olha sempre, porque ele serve como diagnóstico para diversos problemas intestinais ou de fígado. Então tu olha e daqui a pouco tem um verme lá. Tu vai saber que é lombriga ou que é uma outra parasitose tratável. Tranquilo? Pode dar também pneumonia. Aqui, claro, não é sempre uma pneumonia porque ele passa pelo pulmão. Ele perfura os alvéolos. E isso pode gerar inflamações e, consequentemente, gerar pneumonia. Também pode dar, aqui até vou falar aqui da infestação maciça, de algumas complicações, mas esses são basicamente os sintomas. Eu vou falar mais agora nas complicações. Então, o que é a patogenia? Como é que esse verme se desenvolve e, consequentemente, causa os problemas em nós, além dos sintomas? Quando a infestação é leve, nós temos aproximadamente 10 vermes, aproximadamente, sintomas, a patogenia é muito leve, tu simplesmente nem sabe às vezes que tem. Agora, se é uma patogenia com aproximadamente 50 vermes, já é considerado moderada. Tu fala, puxa, tem 50 lombrigas dentro da pessoa. Pode causar alguns desses sintomas ou outros. Mas, se tiver mais ou menos 100 vermes, às vezes é muito mais, aí é uma infestação maciça e pode causar, além dos sintomas iniciais que eu falei para vocês, desnutrição. Por quê, professor? Olha, como é que eles se alimentam? Você está comendo, enquanto que você está fazendo a digestão no teu intestino, ele está absorvendo esses nutrientes que você está digerindo para ele. Veja que louco. Então você pode ficar com desnutrição, sobretudo de alguns nutrientes específicos. Você não vai emagrecer, você vai ficar com alguma desnutrição. Ele pode liberar alguns tóxicos, porque proveniente do próprio metabolismo, da excreção deles. Imagina, são 100, 200 vermes dentro do teu intestino delgado, às vezes eles contendo 25, 30 centímetros, né? Pode causar obstrução, e aqui, gente, se você me perguntar assim, professor, lombriga mata? É muito difícil você morrer de lombriga, mas se você tiver muitas delas e elas gerarem a obstrução, o que é a obstrução? De tanta lombriga que tem no teu intestino, elas se enredam nelas mesmas, formando bolas de vermes, e aí trava o teu intestino, você come e o bolo não passa. Nesse caso, tem que fazer uma cirurgia rapidamente, imediata, porque senão a pessoa acaba morrendo, literalmente vai morrer por causa do verme. E só pensando em uma questão evolutiva entre parasita e hospedeiro, não é bom para a lombriga causar a morte do hospedeiro. Porque imagina eu estou com 100 lombrigas aqui. Se eu morrer, porque elas me deram obstrução intestinal, elas vão morrer também. Então a relação entre parasita e hospedeiro é muito fantástica, a própria evolução parasita-hospedeiro, né? Pode causar pontos de necrose, porque elas perfuram, vão passando pelo fígado, coração, pulmão, fazem perfurações e dão pontos de necrose. Pode causar hepatite, porque passam pelo fígado. Podem causar pneumonia, como eu falei para vocês, porque elas passam também pelos pulmões e outras complicações, tá? Claro, volto a dizer, essa aqui geralmente não causa sintoma. O sintoma vem daqui para cá, sobretudo nessa terceira fase, que é a maciça. Agora você imagina, se você pegou lombriga sem ir para uma região que está cheia de ovos, provavelmente você vai ter uma infestação leve. Uma mosca que passa, que caiu 1, 2 ovos dela, você vai ter só isso aqui, porque para cada um ovo
é uma lombriga, é que nem pipoca, né? A gente está fazendo pipoca e fala, cara, eu botei só um pouquinho de milho e fez um monte, então quer dizer que um milho faz várias pipocas? Não, para cada milho é uma pipoca, só que o volume é muito maior. É o que acontece aqui. Sempre que eu pensei nisso agora. Aí vem a profilaxia. Gente, de tudo isso aqui, o mais importante, é óbvio, é saber a profilaxia. Claro que se você souber o ciclo, você vai saber deduzir na hora da prova a profilaxia. Já vou te dar a dica, para quase todas as doenças do mundo, tá? Uma delas, quase todas, é tratar os doentes. Se você trata os doentes, porque, gente, a profilaxia você tem que saber como é que eu posso quebrar o ciclo, seja aqui, como é que eu quebro esse ciclo? Um deles é tratar os doentes. Ao tratar uma pessoa que está com lombriga, ela para de liberar os ovos nas fezes. Acabou, quebrou o ciclo. Então essa é uma das propostas de profilaxia. Outra, saneamento básico. E aqui o saneamento básico depende indiretamente da gente e diretamente dos nossos governantes, prefeito, governador, os vereadores, o próprio presidente. Por quê? Veja bem, se você tem saneamento básico, por mais que uma pessoa tenha ascaridíase, ela vai fazer o sorete dela no vaso e vai para o tratamento de esgoto, tem que ter tratamento de esgoto, e consequentemente essa água não se mistura com a que a gente bebe. Portanto, o saneamento básico, infelizmente, ainda no Brasil, muitas famílias vivem em regiões onde não tem o saneamento básico adequado. Outra, educação sanitária. Educação sanitária seria o quê? Tipo uma educação ambiental, mas voltado para a saúde pública. Veja, todas as crianças do mundo, sobretudo, deveriam, desde pequenininhas, ser orientadas a lavar as mãos antes de comer, lavar os alimentos. Se você vive numa região onde não tem saneamento básico adequado, ferver a água antes de tomá-la. Claro, deixe esfriar, por favor. Como eu disse para vocês, lavar as mãos e lavar os alimentos, tudo isso faz parte de um ciclo estudado em educação sanitária. Sempre, gente. Educação, gravem nisso, é a nossa maior arma contra as doenças. O conhecimento, a educação nos torna uma população, digamos assim, mais protegida em todos os aspectos. Não só na lombriga, como a gente está falando aqui, mas em tudo. E aí se mostra a importância da ciência. Se um dia alguém conseguiu descrever esse ciclo, estudar a larva, como ocorre aqui dentro, o cara fez ciência. Ou a cara, né, o menino, o pesquisador ou a pesquisadora, fez ciência. E a ciência trouxe conhecimento. Esse conhecimento tem que ser passado para as pessoas de forma muito didática e desde pequeno, de forma de educação ambiental. Por isso que os governos novamente no sentido amplo da coisa, devem olhar a educação com outros olhos. Gente, é o grande pilar. Mas sabe por que os nossos governadores, prefeitos e presidente não olham com esses olhos adequados? Porque você investir em educação vai refletir só daqui a 15 ou 20 anos as melhores. Significativo. É claro que já de um ano para o outro começa a ter reflexos positivos, mas uma mudança grande leva 15 anos para acontecer. Então o que acontece? 15 anos vai estar outro político aí, então eu não vou, não vou apoiar isso aqui porque não vai ser acreditado para mim daqui a 15 anos. Aí que a gente cai nessa cultura da política brasileira, né, de tomar lá e dar cá, etc, etc. Então vamos lá, lavar as mãos, ferver água e por fim, gente, o diagnóstico e o tratamento. Eu não gosto muito de entrar em detalhes. Eu fiz mestrado em parasitologia, tenho esse conhecimento, mas eu não gosto de uma aula no YouTube eu falar, por exemplo, do tratamento disseminadamente, porque eu não sou médico, eu sou biólogo. E quem fala sobre tratamento ou sobre os medicamentos é o farmacêutico ou é o médico. Mas vamos lá rapidamente, o diagnóstico dessa doença aqui, dessa condição, dessa parasitose, tem o laboratorial, que eu não vou entrar em detalhes, e tem clínico, que é facilmente, se a pessoa viu a lombriga sair, o médico na hora vai diagnosticar, simplesmente vai dar um medicamento. Um medicamento, que são aqueles óis, né, como o albendazol, que você compra numa farmácia sem receita médica, mas voltando a lembrar aqui, todo medicamento pode ter efeitos colaterais, portanto, todo medicamento deve ser antes receitado por um médico ou orientado por um farmacêutico. Gravem isso. O professor aqui é biólogo, eu tenho todo o conhecimento do ciclo da doença, mas eu não sou, digamos assim, habilitado para sair aí distribuindo medicamentos ou dando receita para medicamentos. Mas esse que eu falei para vocês,
é um medicamento que não custa nem R$10 e que para matar a lombriga é muito fácil. Agora, muito cuidado também, gente. Isso serve não só para a lombriga, mas contra várias outras parasitoses, inclusive veterinário, Toxocara canis, que tem um verme que dá em cachorros, que às vezes a infestação é tão grande, veja que perigo. E você toma o albendazol, outro medicamento que destrói esses vermes, só que tem tantos vermes que ao destruir eles, gera uma toxicidade muito grande para o animalzinho ou até mesmo para a pessoa. E aí pode dar complicações, tá? Então tem que tomar muito cuidado. Todo medicamento tem que ter uma grande orientação médica. Tranquilo, gente? Então aqui eu não gosto de entrar em detalhes, mas só para falar que é muito simples, tanto o diagnóstico quanto o tratamento. Ok? Volto a dizer, gente, que aqui a gente faz... Agora a aula já acabou, tá? 2 minutinhos aqui eu vou conversar um pouco, vou desabafar um pouco, porque eu gosto depois de alguns anos como um registro, como um diário. Eu estou aqui gravando essa aula em 7, feriadão aqui, mas estou na felicidade, inclusive publicou hoje mesmo, 7 de setembro de 2020. A primeira versão da aula de ascaridias de lombriga eu gravei em 2015, em outubro, se eu não me engano. Eu vou deixar o link aqui para quem quiser olhar a aula antiga, tá? Mas essa aqui, obviamente, está no formato de quadro, mais organizadinha. Naquela época, em 2015, eu ainda estava aprendendo. Eita! Eu estava aprendendo, ó a lombriga subindo aí. Eu estava aprendendo ainda naquela época a usar o YouTube, a usar uma câmera, enfim. E agora muda muita coisa 5 anos depois e algumas dessas aulas muito antigas eu estou regravando aqui exclusiva para o YouTube. Claro que eu tenho na plataforma, eu tenho todas as aulas organizadas com apostila, com simulado, listas de exercícios, mas aqui no YouTube eu também dou muita atenção. Toda semana a gente publica uma aula nova aqui. Então essas muito antigas eu começo a refazer, só que eu não apago a antiga, porque faz parte da história minha e do canal. Hoje eu olho as minhas primeiras aulas e falo, cara, como eu falei para vocês, como é que eu falei isso? Eu era meio forçado. E aí só que faz parte da minha história, e isso a gente leva para a nossa vida. O que você é hoje, você não vai ser daqui a 5 anos. Você vai sofrer modificações e quando você olhar para o seu passado, em todos os aspectos da sua vida, você vai ver o quanto melhorou. Se você olhar para trás e ver o que piorou, você está fazendo algo errado. A gente tem que sempre melhorar. Todos nós temos defeitos, todos nós temos problemas, mas todos nós também podemos melhorar. E essa é a ideia, essa é a proposta. Todos estamos num status atual. Se você está com dificuldade de estudar, de passar numa prova, dificuldade financeira, o que você está fazendo hoje para daqui a 1, 2, 3 ou 5 anos você olhar para trás e falar, melhorei. Tu não precisa ser melhor que os outros. Você tem que ser melhor do que você mesmo. Esse é o verdadeiro vencedor. Nada de ficar competindo, apontando, ele faz ou ele não faz, eu faço melhor ou ele faz. Não, olha, aponte para você mesmo e veja, o que eu posso melhorar? É uma dica, sassadica aqui para vocês levarem para a vida. Ok, gente? Então é isso aí. Só para deixar registrado aqui, essa aula eu estou gravando num outro estúdio. Me mudei, estou num estúdio maior agora, com mais detalhes aqui, só que, veja bem, puxa, está chegando 30 minutos quase. Rapidamente para acabar, isso aqui é só para mim mesmo, mas vamos lá. Mas se você está aqui, valeu, gente, uma grande honra. Aqui talvez a iluminação ainda não está perfeita, eu vejo que está um pouco mais escuro aqui, dá uma sombrinha no final do quadro, o isolamento acústico ainda não foi instalado, então tem muitas coisas para melhorar. Para daqui a 2 ou 3 vídeos, ou daqui a 1 a 2 meses eu olhar para trás e falar, aquele vídeo das ascaridias, olha como não estava, ou como estava e olha como está agora. Temos que sempre melhorar. E é isso, gurizada, um grande beijo, um grande abraço e nos vemos muito em breve nos próximos vídeos. Tchau, tchau.